Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 214. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Nós concluímos ontem o livro de Isaías. Hoje nós vamos voltar para a Segunda Reis, depois vamos para a Segunda Crônicas, mas hoje só Segunda Reis, os capítulos 20 e 21. E desta forma, por conta do método cronológico, nós estamos lendo exatamente na ordem que foram acontecendo os eventos. E espero que seja uma leitura que abençoe a sua vida. Vamos fazer a nossa oração antes de iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia na Tua presença, obrigada pela Tua paz, obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, obrigada pela oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra. Em tantos lugares hoje, ninguém tem acesso à Tua palavra, não tem essa liberdade que nós temos. Então nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos lendo a Tua palavra com liberdade. Que nós hoje possamos conhecer algo novo do Senhor, que possamos te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Remova qualquer tipo de distração, qualquer coisa que nós tenhamos entendido errado da Sua palavra e que o Senhor nos direcione para aquilo que o Senhor tem para revelar para nós através do Teu Espírito Santo. Pedimos para que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento ao ler a Tua palavra. Precisamos disso, precisamos de compreensão, de sabedoria. Então, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Fale aos nossos corações, é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Segunda Reis, capítulo 20. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Mensageiros da Babilônia. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o
que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 21. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro
dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzã, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais o seu pai havia cultuado. Inclinou-se diante deles, abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. 2 Reis capítulo 20 também tem em Isaías, e nós vamos ver algumas similaridades, mas é bom para nós relembrarmos, e também tem algumas informações adicionais aqui em 2 Reis capítulo 20. Então, para a gente recapitular, esse capítulo de 2 Reis vai encerrar a narrativa sobre o reinado de Ezequias. Lembrando que o livro de Isaías que nós lemos, a narrativa era trazer as profecias para o reino de Judá no reinado de Ezequias, tá bom? Então aqui no capítulo 20 de 2 Reis nós vamos falar sobre o encerramento, né, do reinado de Ezequias. O contexto é mesmo que o capítulo anterior, nós já lemos já há um bom tempo atrás, mas também está em Isaías, quando Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e cercou Jerusalém. Então a nação ela vivia dias de tensão militar e espiritual. A Assíria era uma ameaça, não sei se vocês lembram disso quando nós lemos em Isaías. E embora Deus tivesse prometido defender Jerusalém, a situação ainda exigia fé e vigilância, né? Então, Ezequias, mesmo sendo um rei fiel, ele recebeu uma sentença de morte através de Isaías, através do profeta. Mas a sua reação foi imediata. Ele virou o rosto para a parede e orou com intensidade. Então, ele não protestou contra Deus, mas ele clamou com base em sua integridade e devoção. E ele chorou muito, chorou amargamente, a Bíblia nos diz. Esse choro também revela o coração de alguém que ainda ansiava por cumprir seu propósito. Talvez ele temesse pela instabilidade do reino ou pela juventude de seu herdeiro Manassés, como destacam alguns estudiosos. Mas a resposta de Deus foi impressionante. Antes que Isaías deixasse o pátio do palácio, Deus mandou que ele voltasse e disse através do profeta: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Além da cura, prometeu mais 15 anos de vida e a libertação de Jerusalém das mãos do rei da Síria. O tratamento ordenado por Isaías, que eu achei muito interessante, porque foi colocado um emplastro de figos para aplicar em cima da úlcera, e era conhecido antigamente como um método medicinal. Mas o ponto principal aqui é que Deus poderia curar diretamente, mas ele escolheu usar um meio simples para manifestar o seu poder. Essa parte do texto onde Deus vê as nossas lágrimas e responde à oração sincera, e que Ele pode operar milagres por caminhos naturais, usando o que está ao nosso alcance. Foi muito bom ler isso, foi muito bom a palavra de Deus nos trazendo essa palavra, mais essa palavra de esperança. Então Ezequias ele pediu um sinal de que realmente seria curado e subiria ao templo em 3 dias.
Esse pedido, embora pareça audacioso, tem precedente bíblico. Gideão fez algo semelhante também, e Deus não repreendeu seu pedido. Então Isaías oferece duas opções, que assombre, avance ou recue 10 graus da escadaria de Acaz. Ezequias escolhe o mais difícil, que assombra, retroceda. Isso se tornaria um sinal incontestável de que Deus estava no controle do tempo e da criação. Esse sinal extraordinário reafirma a soberania de Deus sobre tudo, né? Ele não apenas cura Ezequias, mas deixa claro que a sua palavra é confiável e que ele está no controle de todas as coisas. A visita de Merodach-Baladã, o rei da Babilônia, parecia cordial. Ele manda presentes para Ezequias após saber da sua doença e cura, mas havia motivações políticas por trás disso. Esse rei da Babilônia era um líder caldeu que resistia ao domínio assírio. Ao enviar emissários a Judá, ele buscava alianças contra a Assíria. Ezequias, animado com prestígio, mostrou tudo o que possuía: tesouros, armamentos, suprimentos. Ele não escondeu nada. Esse momento revela um lado fraco de Ezequias. Ao invés de glorificar a Deus pelo milagre, ele buscou reconhecimento político. Esse erro ecoa uma tentação atual. Quando Deus nos abençoa, há o risco de atribuir a nós mesmos a glória. O orgulho é sutil, mas é perigoso. Ezequias tropeçou justamente após uma grande vitória espiritual. Isaías, com a autoridade profética, confronta Ezequias e a mensagem é dura. Tudo que ele mostrou será levado como despojo para a Babilônia e mais, seus descendentes seriam levados e feitos eunucos no palácio babilônico. Isso prenuncia o exílio que acontecerá de um século depois. A profecia mostra que as ações de um rei podem afetar gerações futuras. Embora Ezequias tenha se arrependido, o julgamento foi mantido. A resposta do rei é surpreendente. Boa é a palavra do Senhor. Ele reconhece que o juízo é justo e agradece por ainda haver paz durante seus dias. Esta resposta não é indiferença. Ezequias se humilhou diante de Deus. Ele aceitou a disciplina com maturidade e submissão. Essa parte do texto nos ensina que Deus leva a sério o orgulho e que mesmo os servos fiéis estão sujeitos a cair. Mas também aprendemos que o arrependimento sincero ainda pode abrir espaço para a misericórdia. O que a gente pode aprender com a morte de Ezequias? O autor encerra o capítulo mencionando as realizações de Ezequias, especialmente a construção do túnel que conduzia a água de Gihon até Jerusalém. Esse túnel ainda pode ser visto hoje em Israel e é considerado um marco da engenharia da época. Ezequias morreu em paz, mas o texto sugere uma transição delicada. Seu filho Manassés, que começou a reinar, ele se tornaria um dos piores reis de Judá. O legado espiritual de Ezequias seria rapidamente esquecido. Isso nos leva a refletir que tipo de herança estou deixando para a próxima geração. A fidelidade de hoje precisa ser acompanhada pela formação de líderes fiéis amanhã. Amém. O capítulo de 2 Reis 21 é um retrato sombrio do declínio espiritual de Judá sob o governo de Manassés e, posteriormente, do seu filho Amon. Após os dias de fidelidade e reforma de Ezequias, o povo se vê mergulhado novamente na idolatria, na feitiçaria e na rebelião aberta contra Deus. Aqui o texto nos ensina sobre a profundidade da corrupção humana, a paciência de Deus e as consequências inevitáveis do pecado. Aqui, quando a gente lê esse capítulo, nós percebemos que a influência de um líder não para em suas palavras, ela se estende por gerações. Manassés não apenas pecou, ele institucionalizou a perversão espiritual, corrompendo o culto, a cidade e o próprio coração do povo. Bom, Manassés pecou muito. Ele tratou o templo como se fosse um centro de cultos místicos. A colocação do poste sagrado no santuário violava diretamente a promessa de Deus a Davi e Salomão sobre o templo.
A blasfêmia era dupla, zombava da lei e manchava o nome de Deus diante do povo e das nações. Mas não foi só isso, o rei influenciou toda a nação. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Seu pecado se tornou o padrão de Judá. Como que Deus respondeu a essa maldade de Manassés? A resposta divina foi clara e definitiva. Deus anunciou o juízo por meio dos profetas, provavelmente incluindo Isaías. As palavras são fortes. Deus usaria o fio de medir de Samaria, referência à destruição do reino do norte, também sobre Judá. Ele limparia Jerusalém como se lava um prato e se vira de cabeça para baixo. Abandonaria o remanescente de sua herança, entregaria o povo ao saque dos inimigos. Essa linguagem nos lembra que Jesus disse em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. A obstinação do povo tornou o juízo inevitável. O motivo? Desde o Egito até aquele momento, eles provocaram o Senhor a ira. A paciência de Deus teve limites. E quais foram as consequências imediatas do reinado de Manassés? Além da idolatria, Manassés cometeu assassinatos em massa. Segundo a tradição judaica, ele foi responsável também pela morte do profeta Isaías, cerrado ao meio. Ele perseguiu qualquer um que se opusesse à sua reforma espiritual doentia. Manassés foi sepultado no jardim de Uzá e não na tumba real, sinal de desonra. A referência cultural a este local, de acordo com alguns estudiosos, pode estar ligado a Uzias, o rei leproso. Isso pode indicar um local de sepultamento para reis excluídos da honra real tradicional. E então vem Amon, filho de Manassés, para liderar Judá. Será que ele seguiu os passos do pai? Como nós vimos, não. Amon reinou por apenas 2 anos, mas foi o suficiente para repetir os erros do pai. Em vez de seguir o exemplo do arrependimento tardio de Manassés, ele optou por continuar na idolatria e rejeitar o Senhor. A conspiração, só um parênteses aqui, o arrependimento tardio de Manassés não está registrado em 2 Reis, tá? 21, está registrado em Crônicas, 2 Crônicas, que ainda nós vamos ler mais para o finalzinho de 2 Crônicas. Então, em vez de Amon seguir o exemplo de arrependimento tardio do pai, ele optou por continuar na idolatria e rejeitar o Senhor. A conspiração dos oficiais e o assassinato do rei revelam um nível de instabilidade e repulsa gerado por sua liderança. O povo, no entanto, reage com justiça e estabelece Josias como novo rei, o último grande reformador antes do exílio. Bom, terminamos por aqui a leitura desses 2 capítulos, essa mini explicação para termos mais informações para complementar e deixar mais claro o que lemos, e espero que tenha abençoado a tua vida e que você tenha aprendido mais sobre como que é o caráter de Deus, o comportamento do ser humano. A liderança importa profundamente. Um rei piedoso, Ezequias, pode trazer vida, mas um rei perverso, Manassés, pode destruir gerações. Aprendemos também que filhos não herdam fé, apenas exemplos, e Manassés nem aprendeu com o exemplo. Fez tudo que o Senhor reprova. Amon também escolheu caminho de rebeldia. Esse seguiu o exemplo do pai de más condutas, coisas que o Senhor reprova, né? Mas cada geração precisa decidir se seguirá o Senhor ou não. Deus disciplina, mas também prepara a restauração, né? Nós vimos que ele advertiu por meio dos profetas muitas coisas, mas também teve o tempo do juízo. Porém, em meio ao juízo, Deus levanta Josias, nós vamos ler ainda a história de Josias, mas vai tirar o povo do exílio, vai trazer ele de volta.
E nós vamos ler isso ainda, mas vendo que o Senhor, Ele traz o juízo, traz a disciplina, mas Ele prepara a restauração também. Que Deus continue nos ensinando mais e mais sobre a sua natureza, sobre o que Ele gosta, o que motiva Ele e como que nós podemos cada vez mais estar no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe grandemente. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.